Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 16/8. Vamos dar início à nossa aula? Português, o uso de pronomes e a coesão textual. A atividade vai estar no PET 3, nas páginas 5, 6, 7 e 8. Nossa aula de português de hoje vai estar no PET na semana 2. O assunto vai ser o uso de pronomes e a coesão textual. É importante ressaltar a importância dos pronomes para o processo de construção da coesão em um texto. Por meio da coesão, é estabelecida a relação semântica, relações de sentido entre as palavras, entre os elementos do discurso, desde que os conectivos entre eles, os pronomes, sejam empregados de maneira correta, o que possibilitará o encadeamento lógico das ideias do texto. Algumas classificações de pronomes. Pronomes pessoais. Subdividem-se pronomes pessoais do caso reto, estudados na semana 6 do PET, volume 2, e pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. Pronomes possessivos. Indicam relação de posse, algo que pertence a uma das pessoas do discurso. São eles meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. Temos pronomes demonstrativos que indicam o posicionamento, o lugar de um ser em relação a uma das três pessoas gramaticais. São eles: este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Palavras que podem atuar como pronomes demonstrativos: o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias, tal, tais, semelhante e semelhantes. Para saber mais, veja a tabela com os pronomes pessoais e fique por dentro de como usá-los adequadamente. Aqui nós somos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Aqui estão as pessoas, né? Primeira, segunda e terceira pessoa singular, primeira e segunda e terceira pessoa do plural. Os pronomes retos são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os oblíquos são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. É importante ressaltar que este é um quadro classificatório de sistematização das ideias e que é nas situações comunicativas de escrita e de fala que tais conjugações fazem sentido, assim como veremos nas atividades a seguir. Atividades. Leia o texto a seguir. Como funcionam os detergentes biodegradáveis? Entenda por que esses produtos são menos poluentes do que os tradicionais. Quando uma panela está engordurada, o que fazemos para limpá-la? Lavar apenas com água não dá resultado. Precisamos usar um detergente ou sabão. O detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza, porque tanto se liga à água quanto ao óleo. Assim, ele consegue misturar o óleo na água, removendo a gordura e limpando a nossa louça. Mas, para onde vai essa mistura depois da limpeza? Se não for para alguma estação de tratamento de água, ela vai diretamente para os rios. O detergente da sua cozinha pode causar graves danos à natureza. Em contato com a água, ele forma uma espuma que impede passagem do oxigênio que os peixes e outros animais usam para respirar. Mas será que tem como limpar a panela sem prejudicar o meio ambiente? A solução é usar um detergente que seja biodegradável. As substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. Depois do trabalho feito pelos micro-organismos, as moléculas que compõem o detergente biodegradável não representam perigo para a natureza, deixam de ser tóxicas e não formam mais espuma. Para proteger o meio ambiente, é muito importante verificar se o detergente, assim como o sabão e até mesmo o shampoo que você usa, é biodegradável. Saiba que produtos assim são menos poluentes e não custam mais caro por isso. 2. No trecho. O que fazemos para limpá-la? O pronome destacado substitui que palavra no texto? Volte ao texto e verifique. 3. Pronome nesse, em o detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza, refere-se a que limpeza? 4. O pronome destacado. Assim, ele consegue misturar o óleo na água.
evita a repetição de qual palavra? 5. E se não usássemos o pronome ele, deixando o nome do produto já usado anteriormente, como ficaria a frase? Registre nas linhas abaixo. 6. Entre os pronomes destacados, quais são aqueles que expressam a ideia de posse? Volte ao texto para recordar. 7. No trecho, as substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e os micro-organismos conseguem comer e assim decompor. O pronome destacado evita a repetição, substitui uma palavra. Que palavra é essa? A classificação do pronome aquelas é. 8. Após ler o texto, registre nas linhas abaixo quais benefícios para a natureza e para o ser humano os produtos biodegradáveis proporcionam. Ensino religioso, ritos de passagem. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 163, 164 e 165. Nossa atividade de ensino religioso vai estar na semana 1 do PET 3, na página 163. Vamos falar sobre os ritos de passagem. Apresentação. A expressão ritos de passagem é de origem francesa. Foi adotada por escritores europeus para definir todos os rituais e cerimônias que proporcionam a passagem de uma pessoa para uma nova forma de vida. Esses rituais são ações que se repetem em um grupo e ajudam os indivíduos a organizarem a vida e a darem-lhe um significado. Por constituírem atos que se repetem durante gerações, os ritos de passagem acontecem em todas as religiões. O que muda são as formas de execução. Nas sociedades primitivas, aconteciam cerimônias especiais conhecidas como os ritos de iniciação ou ritos de passagem. Essas celebrações muitas vezes tinham caráter religioso e representavam uma transição do indivíduo, que permite sua progressiva aceitação e participação na sociedade. São os ritos de nascimento, chegada à idade adulta, casamento e morte. Os ritos de iniciação e passagem acontecem ainda hoje, mesmo na sociedade em que vivemos. Os grupos religiosos continuam tendo seus ritos próprios, como a circuncisão no judaísmo, o batismo no cristianismo católico e evangélico, a primeira comunhão e a crisma no cristianismo católico, a iniciação ou feitura de santo nas religiões afro. Mas podemos também falar de ritos de iniciação de passagem não religiosos, como festa de 15 anos, as calouradas para os aprovados no vestibular, a formatura, etc. Número 1. Explique com suas palavras o que é um ritual de passagem. 2. Cite 2 ritos de passagem que você conhece em nossa sociedade e a qual tradição eles se relacionam, se é social ou religiosa. 3. Cite um rito de passagem típico do judaísmo. 4. Cite um rito de passagem próprio do cristianismo católico. 5. Você já presenciou um rito de passagem? Conte-nos como foi. As nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais!